Olá, eu sou a Mariana Luísa, sou a graduanda do quarto ano de farmácia da Universidade Estadual de Londrina. A minha orientadora é a professora doutora Lucy Megumi Yamauchi Leone. Meu trabalho é sobre síntese de substâncias contendo núcleo indólico e avaliação do seu potencial antimicrobiano. Bem, no organismo humano, em homeostase, é comum encontrarmos diversas bactérias que contribuem de forma positiva para o seu funcionamento. Porém, se o ambiente que essas bactérias vivem vierem a sofrer mudanças, elas podem migrar para outros tecidos e causar diversas doenças. Como é o caso dos Staphylococcus aureus, presentes nas fossas nasais e pode levar a infecções alimentares. E a Escherichia coli, bactéria essa encontrada nos intestinos, que pode levar a infecções urinárias. As doenças infecciosas também são causadas por patógenos invasores, como é o caso da Klebsiella pneumoniae, que pode levar a uma pneumonia grave, e do Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose. As três doenças infecciosas que mais causam morte no mundo são as infecções respiratórias, as doenças diarreicas e a tuberculose. O grande problema relacionado às doenças infecciosas está intimamente ligada com o mau uso dos antimicrobianos, ao abandono do tratamento pelo paciente, que pode corroborar para modificações genéticas, levando à resistência bacteriana. Já existem cepas dessas bactérias resistentes aos principais fármacos de controle, causando ineficácia em mais da metade das pessoas tratadas. Já existem cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos, da E. coli resistentes às fluoroquinolonas e os Staphylococcus aureus metilcilina resistentes, as MRSAs. Bactéria essa que produz uma toxina, chamada de leucocidina de Panton Valentin, a LPV, que pode levar a uma doença necrosante, que pode causar a morte. Além disso, as pessoas que possuem MRSA têm 64% mais chances de morrer do que as pessoas que possuem Staphylococcus aureus sensíveis. Então, uma possível solução para a driblagem dessa resistência é a descoberta de novos fármacos. E nesse contexto, o núcleo indólico se destaca por estar presente abundantemente na sua forma natural e sintética no ambiente. Ele está presente na serotonina, um neurotransmissor, no LSD, um alucinógeno, e ele apresenta, inclusive, atividade antibacteriana, como é o caso desse derivado aqui, que tem atividade frente ao H. pylori. Então, foi feito um planejamento estrutural, partindo de derivados indólicos já com atividade antimicrobiana, mantendo o grupo farmacofórico, que é o núcleo indólico, e adicionando grupos com diferentes características estereoeletrônicas. Então, foram feitas a síntese de 5 derivados, de 3A a 3E, com R1, R2 e R3 diferentes. Então, para a síntese desses derivados, foi utilizada a síntese de Fischer, que consiste na adição da fenilhidrazina, da cetona correspondente e do ácido polifosfórico. Em aquecimento por 120 graus por 4 horas, o término da reação acompanhada por cromatografia de camada delgada e feita a extração com acetato de etila. Por último, sua purificação foi feita por coluna cromatográfica ou recristalização, dependendo da necessidade. Como diferencial, temos que esse método é um método fácil, de apenas uma etapa, rápido, de aproximadamente 4 horas e de baixo custo. Então, para análise dessas substâncias, foi feito por caracterização por ponto de fusão, sendo as 5 substâncias com rendimentos que variam de 12% a 51%. E todos os pontos de fusão medidos bateram com os pontos de fusão encontrados na literatura. Um método de ponto de fusão, como um método de síntese, também é um método fácil, rápido e de baixo custo. Para a caracterização por técnicas espectroscópicas, temos o exemplo da substância 3A. No espectro de RMN de carbono 13, essa substância apresentou 12 sinais correspondentes aos 14 carbonos da molécula, sendo o carbono 11 e o carbono 15, o carbono 12 e o carbono 14 equivalentes. Com a ajuda do DEPT 90, pudemos observar que em 130 a 138 temos os carbonos quaternários,
São eles o carbono 2, 8, 9 e 10. Ainda no DEPT de 90, nós pudemos perceber que em 100 a 130 temos os carbonos metínicos. São eles 4, 5, 6 e 7, 11, 12, 13, 14 e 15. No espectro de RMN de hidrogênio também da substância 3A, pudemos perceber os hidrogênios mais característicos. São eles o hidrogênio 1 em 8,3 e 8,4, dando um simpleto largo, e o hidrogênio 3 em 6,8, também um simpleto. E a vantagem dessa técnica é o tempo de análise, sendo o tempo de análise de um espectro de RMN de hidrogênio varia de meia hora para 1 hora e de carbono até 4 horas. E a quantidade de amostra necessária para um espectro de hidrogênio é de aproximadamente 4 miligramas, ou seja, uma quantidade muito pequena. Além disso, a análise também não é destrutiva, eu posso recuperar toda a massa que eu enviei para o RMN. E esses métodos são sensíveis. Já para a atividade antimicrobiana, foi feito pelo método de microdiluição em caldo, que consiste na preparação dos derivados em DMSO, na diluição desses derivados em 1:10 em caldo Miller-Hinton, da transferência de 100 microlitros para os primeiros poços da placa, a preparação do caldo Miller-Hinton estéril, da transferência de 50 microlitros do poço 2 ao poço 12, também a preparação do inóculo de bactérias, de 10 a 6 unidades formadoras de colônia, da transferência de 50 microlitros em todos os poços da placa. Então, do primeiro poço para o segundo poço, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente até chegar ao 11º pocinho, foi transferida 50 microlitros, sendo o poço 1 e o poço 12 o poço de controle. Essa placa, então, foi incubada a 35 graus por 24 horas. Depois, foi realizada a leitura da concentração inibitória mínima. Foi retirada uma alíquota de 10 microlitros dos poços que não houveram crescimento bacteriano e foi plaqueado em caldo Miller-Hinton também e posteriormente foi feita a leitura da concentração bactericida mínima. Esse método tem como vantagem a possibilidade de análise de vários micro-organismos ou de vários derivados ao mesmo tempo. E também pode-se verificar a atividade em pequenas concentrações dos derivados. Então, como resultado, tivemos que, quando a concentração variou de 1,5 a 200 microgramas por ml em cepas de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosus e E. coli, a substância 3A, B, C, D e E não apresentou inibição do crescimento. Já quando a concentração variou de 15 a 1.000 microgramas por ml em cepas de Staphylococcus aureus resistentes e E. coli, a substância 3E apresentou uma concentração inibitória mínima de 500 microgramas por ml, porém a concentração bactericida mínima foi maior que 1.000 microgramas por ml. Apenas nas cepas de Klebsiella pneumoniae, a substância 3C, além de uma concentração inibitória mínima de 500 microgramas por ml, também apresentou a concentração bactericida mínima de 500 microgramas por ml. Sendo assim, a substância 3C nas cepas de Staphylococcus aureus resistentes e sensíveis e E. coli apresentou como bacteriostática, porém não bactericida. E nas cepas de Klebsiella pneumoniae, apresentou-se tanto bactericida quanto bacteriostática. Sendo quanto mais próximos os valores da concentração inibitória mínima e da concentração bactericida mínima, melhor e mais potente é o antimicrobiano. Então, como conclusão, tivemos que a metodologia sintética aplicada se fez eficaz, permitindo a obtenção de substâncias com diversidade estrutural, o que possibilita a identificação de grupamentos viáveis, que podem servir como base para modificações futuras, a fim de produzir moléculas ainda mais promissoras. Pudemos perceber que, tomando como base a substância 3C, a ramificação de cadeia curta parece contribuir de forma positiva para a atividade antimicrobiana. E, comparando o derivado 3C com os derivados da literatura, adicionando substituintes na posição 3 do núcleo indólico e halogênios na posição 5 do núcleo indólico parecem contribuir para a atividade antimicrobiana. E é isso.
Meus agradecimentos vão para o Laboratório de Síntese de Moléculas Medicinais, o LASMED, o Laboratório de Biologia Molecular de Micro-Organismos, o Laboratório de Bacteriologia Básica e Aplicada, a CNPq e a Fundação Araucária, e o Laboratório de Espectroscopia, o SPEC. E é isso. Aqui está meu contato institucional.